Fala pessoal, tudo bem? Game Dev Boss falando. Hoje, na nossa aula 3, vamos falar sobre sprites. Sprites são elementos fundamentais no desenvolvimento de jogos, afinal, tudo que você interage e vê na tela é composto de sprites. O seu personagem principal, os itens que você pega, os inimigos, tiros, explosões, tudo são sprites. Então eu vou abordar esse tema na aula de hoje. Na primeira aula nós falamos sobre o kit de desenvolvimento, a SGDK, como fazer a instalação e a compilação da primeira ROM. Na segunda aula eu falei sobre como preparar as imagens e colocar um plano de fundo. E agora vamos falar sobre sprites. Bem, aqui esse projeto é a continuação do anterior. Então você vê aqui o logo que eu desenhei, jogo de nave, e agora nós temos um plano de fundo com rolagem horizontal scrolling. Além disso, nós temos também essa mensagem de pressione Start. Eu vou apertar Start, esse aqui é um sprite, tá? E aí, ao apertar Start, eu tenho aqui duas opções. Game Start, e você vê que ele tem uma animaçãozinha ali, e Options. E aí você pode mudar, né, a animação desse sprite, e ele vai alterar também aqui a opção. Então vamos ver como isso é feito. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma pasta chamada Sprite, uma pasta nova, e dentro dessa pasta eu coloquei um arquivo novo. E esse arquivo novo é o sprite que vai ser carregado. Vou abrir aqui no GIMP. Além dessa pasta e o arquivo dentro da pasta, nós temos também um arquivo sprite.res, onde eu vou fazer o carregamento desse sprite. Então já vou falar sobre esses comandos aqui, tá ok? Então tá aqui o meu sprite. A primeira coisa que você pode reparar é que existem várias imagens aqui, né? Se eu fizer a divisão, eu vou visualizar a grade aqui para exibir os tiles. Então vou dividir aqui para a gente ver as células de forma mais fácil. Acho que assim fica mais fácil da gente ver. Colocar as linhas guias. Então aqui está o meu sprite. Esse sprite ele tem 3 animações que estão aqui nas linhas. Então na primeira linha eu tenho aqui o Press Start, que fica piscando, né? Na segunda linha eu tenho a animação do Game Start, já com o menu aberto. E na próxima linha eu tenho aqui a animação do Options. Tá bom? Todos os 3 têm 3 frames de animação. Uma coisa importante a se destacar é o tamanho do sprite. Então vamos supor que eu esteja criando esse sprite do zero, ok? Para facilitar aqui, ó, eu vou pegar apenas esses tiles aqui. Vamos supor que isso aqui é um sprite. Eu quero criar esse sprite. Ele tem que ser múltiplos de 8, conforme a gente falou na aula passada. Ele tem que ter o tamanho de múltiplos de 8. Que é o tamanho de tiles, e ele tem que ter 16 cores. Bem, se eu fosse carregar esse sprite na SGDK, eu utilizaria esse comando aqui, que seria o nome do que eu vou usar no código, né, a instância, o conteúdo desse arquivo, que é o nome do arquivo lá na pastinha, e eu tenho o tamanho dele em tiles, que são esses dois aqui, ó, largura e altura.
Se eu fosse carregar esse sprite pequenininho aqui, qual que seria o tamanho dele? Então vamos contar. Ele teria 1, 2, 3, 4, 5 tiles de largura. Então eu teria que vir aqui e colocar 5. Qual seria a altura dele? A altura dele é 1. Então esse sprite aqui, esse exemplo, seria um sprite de 5 por 1. Em seguida eu tenho a compressão, que eu estou usando fast. Também falei disso na aula passada. E aqui a velocidade de animação, que nesse caso está em 6. Esse sprite aqui, do jeito que ele está, ele não tem animação, tá? Mas, se eu fizesse isso aqui, ó, vamos duplicar o tamanho dele. Eu vou duplicar também essa camada. Se eu tivesse algo assim, nota que um quadro de animação é colado no outro, tá? Um quadro de animação colado no outro. Deixa eu pintar esses caras aqui. Vou usar a cor branca. Muito bem. Bom, agora eu tenho um novo quadro de animação. São 2 quadros, né? Considerando que esse sprite ele tem 5 por 1, então a SGDK já vai entender que esse aqui é o primeiro quadro de animação, esse aqui é o primeiro quadro e esse aqui é o segundo quadro. Então esse sprite ele ficaria piscando na tela, tá? Usando essa configuração aqui, porque ele entende que cada célula tem esse tamanho de 5 por 1. E ele automaticamente já vai entender, como aqui eu tenho 10 tiles, ele já vai entender que isso aqui é uma animação com 2 frames, que nesse caso vai ficar piscando branco e esse padrão de cor aqui, tá? Qual a velocidade de animação? 6 frames. Lembrando que o jogo vai ser executado a 60 quadros por segundo, tá? Então isso aqui é só para vocês entenderem aqui a ideia. Então vamos voltar aqui como estava, né? Muito bem. Então agora já dá para entender melhor porque eu coloquei esse tamanho de 18 por 7. Porque se você pegar o tamanho de uma célula, que é o tamanho dessa célula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 tiles de largura por 7 de altura. 18 por 7. Medida em tiles, ok? Então dessa forma, eu tenho aqui a definição de tamanho dessa célula. Ele vai entender então, como eu tenho mais conteúdo aqui do lado, ele vai entender que isso aqui é um sprite animado e vai ficar piscando aqui press start. No momento que eu apertar start, eu vou trocar a animação para essa daqui, e no momento que eu apertar para baixo, ele vai exibir essa daqui. E assim sucessivamente, vai ficar animando aqui conforme vocês estão vendo. Então essa é a ideia geral, tá bom? Não esqueçam, sprites sempre múltiplos de 8 pixels, que é o tamanho de um tile, e a cor você tem que trabalhar com 16 cores. Agora vamos voltar aqui e compilar. Então aqui está o nosso jogo de nave. Bom, vamos dar uma olhada na VDP Viewer.
aqui tem uma coisa interessante. Esse plano de fundo, essa imagem de logo, ela tem 320 por 224, que é o tamanho da tela do Mega Drive. E o BGB, que é esse fundo estrelado, ele tem 520 de largura por 224. Ou seja, ele é maior do que o que a tela consegue exibir, tá? Mas ele tem o efeito de rolagem. E toda vez que a rolagem acaba, ele vai emendar aqui com o começo. Então você vê aqui, ó, nessa parte tem a emenda. Tudo bem? E assim o BGB e o BGA trabalhando juntos. Nós temos aqui também os tiles que estão sendo usados aqui no plano de fundo. Eu estou usando nesse exemplo 1017 tiles. E aqui no finalzinho, ó, você vê aqui uma parte que está piscando, que é o Press Start. Então se eu clicar aqui na paleta, isso no emulador BizHawk, ok? Então se eu clicar aqui eu consigo ver a paleta correspondente. Na paleta 0 é a paleta aqui do BGB, o plano de fundo, estrelado. Na paleta 1 eu tenho aqui o logo. E na paleta 2 é 0, 1 e 2. Na paleta 2 eu tenho aqui o Press Start. Note que no Press Start eu tenho bastante cor sobrando aqui, ó. Então eu poderia colocar mais cores aqui, que não estão sendo usadas, tá? Além da próxima paleta aqui, que também não está sendo usada. Então é isso. Então essa é a estrutura do projeto. Note que quando eu apertar Start, aqui a região de Sprites vai ser alterada. Olha só. Tá vendo? Então agora ele carregou aqui, né, os novos tiles. E você tá vendo que algumas partes aqui estão animadas, né? Estão piscando aqui, ó. Então a memória de vídeo, né, a VDP, ela vai compartilhar tanto o seu plano de fundo quanto também os sprites. Agora vamos falar um pouquinho de código. Vamos abrir aqui o código e vamos conversar algumas coisinhas. Muito bem. Bom, primeira coisa aqui, ó, deixa eu mostrar o código inteiro. Tá? Vou apertar Alt 0 para fechar tudo. Aí a gente vai abrindo e discutindo as mudanças. Então a primeira coisa que eu fiz foi incluir aqui os sprites, né? Aqui eu estou incluindo o conteúdo do sprites.res, sprite.res. E dentro do sprite.res eu tenho aqui a definição dos meus sprites, que nós já conversamos antes, né? Ele vai pegar e vai adicionar o sprite do menu no meu projeto. Esse sprite aqui. Ele tem um tamanho de 18x7 e aqui eu fiz algumas animações nele. Aqui eu tenho a velocidade de animação. Quanto menor esse valor, mais rápido vai ficar a animação. Quanto maior, mais lento. Lembrando que o jogo roda a 60 frames por segundo. Muito bem. Então já adicionei aqui o meu sprite. Agora, para fazer esse sprite funcionar, ele aparecer na tela, eu tenho que colocar algumas coisinhas a mais aqui no meu código, tá? Então a primeira coisa é o sprite init. Então logo aqui em main, aqui ó, em main, eu já vou inicializar a engine de sprite, a sprite engine do SGDK, tá bom? Aqui você tem duas opções. Você pode usar o sprite init normal,
ou você pode usar o Sprite Init X. Qual que é a diferença, né? O Sprite Init ele vai usar um valor padrão, tá? E o Sprite Init X você pode definir o quanto de memória você quer para os seus sprites, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou comentar esse aqui e vou usar esse aqui, ó. Vamos ver qual a diferença desse tipo de inicialização. Vamos compilar o nosso projeto novamente. Fechar esse cara aqui. Muito bem, vamos dar uma olhada na VDP. Bom, com o valor de 300, você vê que o Sprite Press Start está aparecendo nessa posição. Então aqui eu tenho cerca de 1.440 tiles e desses 1.440 disponíveis, eu estou reservando 300 para os meus sprites. Então ele começa nessa posição da memória. Eu estou reservando mais memória para o plano de fundo, menos memória para sprites. O que aqui está tranquilo, né? Porque eu tenho só um sprite na tela, então você vê que está sobrando memória aqui, né? Mas o que aconteceria se eu reservasse mais memória para os sprites? Vamos supor que eu quisesse reservar 600 tiles para sprites. Então vamos compilar novamente. Bom, já vou adiantar que você vai ver que o plano de fundo vai ser corrompido, tá? Nós vamos ter problemas no plano de fundo, porque o meu plano de fundo utiliza bastante memória e eu estou colocando os meus sprites aqui, ó, numa região que está sendo ocupada pelo plano de fundo. Então você vê que nessa configuração, como esse fundo estrelado aqui, ó, ele usa muitos tiles, então os sprites acabam invadindo a memória do plano de fundo. Tá? Só estou mostrando isso para vocês porque você tem que procurar um equilíbrio no quanto de memória que você vai deixar reservada para o plano de fundo e quanto de memória você vai reservar para sprites. Tá? Só para vocês terem uma ideia, projetos como Fatal Fury Hellbolt ou Street Fighter, do Street Fighter Omega, eles utilizam cerca de 700, 750, tá? Tiles para sprites e o restante para o plano de fundo, tá? Só para vocês terem um nível de comparação. Então isso vai depender muito da quantidade de sprites que você tem sendo exibidos simultaneamente na tela, a quantidade de detalhes que você quer colocar no plano de fundo, a quantidade de efeitos, de itens, tá? Você vai procurar ali um equilíbrio. Então, como vocês viram aqui, quanto mais memória você reservar para sprites, mais para cima os sprites vão ser colocados, né? Isso vai apertando, vai reduzindo a quantidade de memória que você pode usar nos seus BGs, nos seus backgrounds, nos seus cenários, tá? Essa memória é compartilhada entre cenários e sprites. Então eu queria mostrar isso para vocês, porque dependendo do projeto você pode querer definir manualmente aqui a região de memória dos seus sprites, dos seus backgrounds, tá bom? Nesse primeiro momento eu vou deixar assim mesmo, eu vou deixar que o SGDK ele utilize valores padrões,
tá bom? Mas existe também essa alternativa caso você queira usar, tá bom? Então, continuando aqui, ó, eu tenho a inicialização da engine de sprites e outra coisa que você vai precisar é colocar isso aqui no final do código, antes da atualização do VBlank, que é o Sprite Update. Então, sempre que a gente inserir sprites no nossos projetos, eles vão precisar ser animados, você vai movimentar eles, então você precisa atualizar, fazer um update desses sprites, tá? Então, aqui você inicializa eles e aqui você faz o update, tá? Então, essa é a preparação para os sprites. Agora eu vou ensinar como que a gente vai inserir realmente esse sprite na tela. Tudo bem? Aqui eu tenho a minha ROM número 1, que é o logo, que a gente trabalhou na aula passada. Eu criei aqui também a ROM número 2 e a ROM número 3. Tá? Vamos falar aqui da ROM número 1 primeiro. Bom, então aqui no primeiro frame é onde eu faço o carregamento inicial, carrego o background, e aqui nesse frame número 1, ou seja, no início, assim que ele carregou essa ROM, que ele entrou aqui na primeira vez, ele já vai executar isso aqui. Então, na aula passada, a gente fez só essa parte aqui, ó. A gente carregou só o BGA. Agora, eu estou carregando também o BGB. E note que eu estou carregando o BGB primeiro e o BGA depois, tá? A ordem não importa muito, mas eu gosto de fazer dessa forma: primeiro o BGB, depois o BGA. Bom, o que é que muda de um código para o outro? Primeira coisa mais óbvia é que aqui eu estou carregando o BGB, aqui eu estou carregando o BGA. Outra mudança importante é o nome do arquivo. Aqui eu estou carregando o logo e aqui eu estou carregando o BGMain. BGMain é um novo arquivo que eu tenho aqui em GFX, que é justamente esta imagem aqui de plano de fundo. Essa imagem aqui. Então, esse é o conteúdo do BGB. Bom, como eu falei para vocês, essa imagem do BGB ela é maior. Então, aqui outra diferença é que aqui eu estou carregando uma imagem de 520 por 224. Essa medida está em tiles. E aqui no BGA estou carregando uma imagem de 320 por 224. Tá? Então essas medidas aqui de largura e altura estão em tiles. Tá? É o quanto a região que eu quero carregar, que eu quero extrair aqui o tileset, tá? Então aqui eu tenho BGB, aqui eu tenho o nome da imagem e aqui eu tenho a paleta. Em qual paleta eu quero utilizar, né? Então aqui eu estou usando a paleta 0 e aqui eu estou carregando as cores da paleta 0. Aqui eu estou montando, né, o tileset com a paleta 1 e aqui eu estou carregando as imagens, as cores da paleta 1. Bom, chegamos aqui na adição do sprite do main menu. Então, para adicionar esse sprite, primeiro eu preciso declarar ele aqui em cima. Nota aqui que na declaração de variáveis, agora eu estou declarando que existe um sprite com esse nome aqui, ó. Sprite underline main menu. Então, isso aqui é uma declaração. Por enquanto ele está vazio, tá? O conteúdo dele vai ser adicionado aqui embaixo, ó. Que eu digo que esse sprite main menu ele vai ser igual a esse comando aqui. Esse comando ele adiciona um sprite. Então você vê aqui, ó, que eu tenho uma adição de sprite nesse carinha aqui que foi previamente declarado.
Qual que vai ser o sprite que eu quero? Esse aqui, ó. Esse é o nome que eu coloquei lá no arquivo res, no sprite.res. Então, sprite underline main menu. Aonde ele vai ser posicionado na tela. Então, eu coloquei ele nessa posição em pixels, tá? 88 por 144. Se você mudar isso aqui, o main menu e o press start ele vai aparecer em outra posição na tela. Então, eu já calculei aqui direitinho a posição. Como que eu calculei isso? Como saber a posição? Tem que fazer por chute, tentativa e erro? Não, né? Eu fiz o seguinte, eu abri aqui a minha imagem no GIMP. Esse é o meu logo, né? Aí eu exibi a grade. Peguei aqui o tamanho de uma célula. Vou pegar essa aqui que é mais fácil. Essa aqui que já está com o contorno preenchido, né? Ó, a paleta de cor mudou porque essa imagem de fundo não tem as mesmas cores daqui, são outra paleta, tá? Mas o importante é que é só a posição. Então eu posicionei mais ou menos aqui, ó, onde eu imaginei que ficaria bom, né? E anotei esse valor aqui, ó, que é exatamente, ó. Tá vendo meu mouse aqui, ó? Aqui no cantinho, ó. Ele vai exibir a posição, ó, 88 por 144. É nessa posição, ó, eu usei o GIMP para calcular isso, né? Tá vendo? Coloquei aqui na posição. Então, nessa posição de 88 por 144 é onde eu estou exibindo esse sprite. É aqui que ele vai aparecer. Bom, em seguida eu tenho as propriedades do tile. Isso aqui é importantíssimo. Primeira coisa, nota que aqui é a mesma coisa. Ó, atribuição do tile. Tá vendo? Então aqui, ó, para o sprite, tá? Eu tenho que dizer qual a paleta que ele vai usar. O meu sprite, ele vai usar a paleta 1, a paleta 2, porque a paleta 0 já está usando aqui pelo BGB, a paleta 1 está sendo usada pelo BGA, então me sobrou a paleta 2 para o sprite, tá bom? E aqui eu tenho falso, falso, falso. Então daqui a pouquinho a gente já vai ver o que é isso. Depois que eu fiz o carregamento desse sprite, ele não vai aparecer na tela até que eu carregue as cores na paleta 2. Entenderam? Porque senão ou ele não vai aparecer ou ele vai aparecer com as cores bagunçadas. Então tem que pegar as cores corretas e alimentar, abastecer a paleta. Aí sim ele vai pegar as cores dessa imagem e vai colocar aqui na paleta 2. Tudo bem? Então isso aqui é só para carregar o sprite na tela. É bem simples, né? São dois comandinhos bem simples. E aqui eu tenho a definição, né? A inicialização de uma variável global do tipo main menu options, que aqui eu estou colocando o valor 0. Então você vê que aqui em cima eu declarei ela. Aqui, ó, main menu options, porque eu tenho que ter uma variável de controle para dizer em que momento eu estou aqui do meu menu, se ele já foi aberto ou não, se ele está na opção de cima, na opção de baixo, né, que é o game start ou options. Então eu preciso ter uma variável para controlar isso. A ideia é que ela comece em 0 e quando ela estiver em 0 é esse momento aqui. Deixa eu só ver se eu não salvei. Eu tenho que salvar aqui as mudanças. Então quando ele estiver em 0 ele vai estar aqui no press start. Quando eu apertar start ele vai para o 1. Esse aqui é o opções 1, né? E aqui o 2, opções 2. Deixa eu só compilar novamente, que eu não tinha salvo as mudanças, né?
Então aqui está 0, 1 e 2. Então é essa variável que vai me permitir controlar isso, tá bom? Então esta é a inicialização. Inicio o BGB, inicio o BGA, inicio o sprite. Defino a variável de controle em 0. Então esta é toda a parte de inicialização. Agora a gente vai falar do código que controla a animação do plano de fundo e também do menu. Bom, como é feita a animação do BGB? Desse céu estrelado aqui, né? O SGDK tem um comando chamado VDP set horizontal scroll. Ele vai fazer o scrolling horizontal, tá bom? Então aqui você diz qual é o BG que você quer usar, se é o BGA ou o BGB. Você pode animar os dois, inclusive. E aqui, onde eu tenho essa conta aqui, ó, Gframes multiplicado por -1, é a taxa de rolagem, tá? Você pode definir um valor. Então, se eu usar um valor fixo, como por exemplo 50, ele vai scrollar 50 pixels de uma vez e vai ficar parado. Então você tem que usar um valor que esteja sempre crescendo, né? Por exemplo, se você quiser um scrolling automático e constante. Então nesse caso eu estou usando aqui o Gframes, porque o Gframes é uma variável que vai estar sempre aumentando. E note também que eu estou multiplicando por -1. Ou seja, ele vai pegar o valor de Gframes, que aqui está em 6.000, e vai transformar em -6.000. Ele vai inverter o sinal quando você multiplica por -1. Qual que é o efeito prático disso? Tá? Aqui eu tenho o scrolling que está rolando da direita para a esquerda. Tá? Da direita para a esquerda. Justamente porque eu estou multiplicando por -1. Agora, vamos fazer um teste. Eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou usar apenas Gframes, sem multiplicar por -1, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que você pode imaginar, como eu estou invertendo o sinal, que ele vai animar em sentido oposto. Agora ele vai animar da esquerda para a direita. Tá vendo? Da esquerda para a direita. Então o movimento ele foi invertido, né? Agora ele está aumentando. Então, ó, como ele está aumentando, ele vai scrollar para a direita. Aí a questão de gosto, eu prefiro o inverso, porque geralmente em jogos de nave, né, você começa na esquerda e vai se movendo, né, para frente. Então você espera que o fundo ele faça o movimento oposto, né? Então por isso eu multipliquei por -1. Ó, então aqui é um jeito bem simples de você animar. Eu poderia animar também, ao invés de usar horizontal, eu poderia usar vertical e assim movimentar para cima e para baixo também. E se eu animar os dois juntos, tanto horizontal quanto vertical, teria um movimento em diagonal. Tá bom? Então são testes aí que vocês podem fazer. Bom, dito isso, agora que nós já carregamos os planos de fundo, estou animando o BGB, já adicionei meu sprite, agora eu vou controlar ele. Então todo esse código aqui que eu coloquei com esse destaque aqui, ó, com esse recorte, ele vai controlar o meu menu e o meu input, tá? Ó, então olha que código simples da ROM número 1, né? Eu tenho aqui inicialização e eu tenho a animação do BGB. Então é bem simples.
Agora vamos falar do menu e do controle. Bem, eu criei aqui duas variáveis que controlam os botões, que é o input prévio e o input corrente, que é o estado atual e o estado anterior, tá bom? Para evitar que você tenha um duplo clique, né, um acionamento constante mais de uma vez, eu preciso trabalhar o input. Eu faço isso testando o estado atual e o estado anterior. Vamos imaginar que o SGDK ele trabalhe com 0 e com 1. Então, quando o botão não está pressionado, ele é 0. Quando o botão está pressionado, ele é 1. Ligado e desligado, ok? E vamos supor aqui que eu tenho os frames passando. Então, esse frame ninguém apertou nenhum botão, no próximo frame ninguém apertou nenhum botão, e assim ele vai computando, tá? Até o momento que você apertou o botão. Em algum frame durante a execução do jogo você apertou o botão, pode ser qualquer botão. Então o que esse código faz é sempre comparar o estado atual e o estado anterior. O estado atual e o estado anterior. Então ele vai fazendo isso, ele vai comparando estado atual, estado anterior, tá? E ele vai comparando sempre de 2 em 2, constantemente durante a execução do jogo, até o momento que ele vai identificar que você está apertando o botão no estado atual e não estava apertando o botão no estado anterior. Ou seja, você acabou de apertar o botão. Entendeu? Nesse momento, o código vai executar alguma coisa. Entendeu? Mas apenas no momento que você acabou de apertar o botão. Então, isso evita que você acione duas vezes a mesma coisa. Que você aperte o botão Start, ele execute mais de uma vez. Entendeu? Então, é isso aqui que está acontecendo, tá? Eu tenho que declarar essas duas variáveis para controlar isso, né? O estado atual e o estado anterior. E no meu código, aqui nessa área aqui que eu demarquei, a primeira coisa que eu faço, eu obtenho o estado atual do botão. Aí, obtendo o estado atual, eu posso comparar o antes e depois, né? O estado anterior, o estado atual, tá? Na verdade, compara aqui, ó. Tá? E deixa eu fechar aqui para não confundir vocês, por enquanto. Fechar aqui, ó. E depois que eu faço aqui, ó, que eu obtenho o estado atual e aí eu vou fazer algumas operações aqui dentro. Aí no final eu tenho aqui que atualizar o estado anterior dos botões, para que no próximo ciclo ele já possa comparar o estado atual com o estado anterior que eu atualizei aqui. Então dessa forma eu consigo identificar quando o botão acabou de ser pressionado, e aí aqui nessa área demarcada eu vou fazer todo o código necessário para gerenciar o meu menu. Tudo bem? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Vamos abrir um por um. Primeira coisa, abrir o menu. Então aqui, ó, eu faço uma pergunta: se o estado atual é o botão Start, ou seja, se eu estou pressionando o botão Start, tá? E então esse significa que esses dois têm que estar trabalhando junto, e o input prévio não era o Start. Ou seja, esses dois juntos aqui, ó, esses dois caras trabalhando juntos, eles vão dizer o seguinte: olha, nesse momento você acabou de apertar o botão Start e você não estava no frame anterior, você não estava apertando Start, ou seja, você acabou de apertar o botão. É o que esse código, esse teste aqui faz, ok?
Bom, se eu estou apertando Start nesse momento, ó, por isso que eu coloquei, ó, coloquei aqui, verifica se o botão Start foi pressionado uma vez. Se nesse momento em que eu estou pressionando o Start, essa variável, o Options menu, for igual a 0, ou seja, se ele estiver exibindo o Press Start na tela, porque ele começa em 0, lembra? O que vai acontecer? Bom, eu vou abrir o menu, né? Até coloquei aqui, ó, abre o menu. Como que ele vai abrir o menu? Eu vou mudar a variável de Options para 1. Ela começava em 0, né? Agora ela é 1. E aí eu uso um comando, esse comando é muito importante. Esse comando ele vai alterar a animação de um sprite que já foi carregado. Então ele vai pegar esse sprite aqui, ó, main menu. E qual que é o valor dele? Vai ser 1. Eu poderia usar um número aqui, eu poderia colocar 1. Mas eu estou usando a própria variável que controla isso. Então estou dizendo, olha, nesse momento esse sprite main menu agora ele vai exibir 1. Por que 1? Porque se você comparar aqui, ó, se você pegar o sprite, você vai ver que a animação 0, ó, a animação 0 é essa daqui. Deixa eu só desselecionar. Ó, animação 0, essa daqui. Essa é a animação 1. E essa é a animação 2. Tudo bem? Então a animação 1 é esse aqui. É o menuzinho já aberto. Game Start. Então aqui está. Ele vai carregar a animação 1. Aí eu já atualizo de forma forçada o estado do botão Start, porque o botão Start vai ser usado também para entrar dentro das opções. Então tem que dizer que ele já foi pressionado. Então tá aqui. Aqui eu abro o menu. Bom, e aqui? O que faz esses dois aqui, ó? O up e o down. Aqui eu tenho que atualizar se o controle que vai movimentar aqui dentro, ó, down e o up, down e up. Então ele só vai atualizar isso aqui, ó. É isso que faz a parte que está sendo destacada aqui, tá bom? Vamos começar pelo up. Se eu acabei de pressionar o botão up, então é igualzinho o start, tá vendo? Se eu acabei de pressionar up e ele estiver na opção 2, a opção 2 é essa daqui, ó, tá? Se eu pressionar para cima e ele estiver na opção 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro colocar aqui a opção em 1, então vou atualizar a variável para 1 e em seguida eu vou alterar a animação desse sprite para 1, e aí ele vai voltar a ficar aqui, ó. Facinho, né? E se eu colocar para baixo? Bom, é a mesma coisa. Se eu apertar para baixo e eu estiver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, estiver na opção 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar para 2 e eu tenho que atualizar o sprite, a animação. Então aqui em cima eu atualizo apenas a variável de controle. Aqui embaixo eu atualizo a animação do sprite com essa variável de controle. Tudo bem? Então é isso. Então eu consigo controlar um sprite usando o código. Isso é muito importante, tá? Na Ramupig eu tenho todo um sistema que controla as animações do sprite com base nos valores de animação dos personagens. Entendeu? Então é muito importante você entender que existem comandos que fazem isso, que trocam a animação de sprite que já foi previamente carregado, tá? Por fim, então
é toda essa parte que ela vai controlar a abertura do menu e o controle aqui, ó, das opções, para cima e para baixo. Bom, o que falta aqui? Falta eu entrar nessas opções. Então aqui, ó. Então aqui, se eu apertei Start, que é todo esse código aqui, ó. Se eu acabei de apertar o Start e a opção estiver em 1, ou seja, o menu já foi aberto, né? Porque ele começa em 0. Então, se ele estiver em 1, quer dizer que o menu já está aberto, como está aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Bom, se eu apertar Start agora, ele tem que iniciar o jogo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resetar todas as configurações de tela. Então, o motor de sprite vai ser resetado. Eu vou limpar os BGAs e BGB, tá? Porque eles têm conteúdo, eles têm tiles aqui nele carregados. Então, eu vou limpar, vou zerar isso aqui. Eu vou definir a cor do background como 0. Eu vou resetar a tela. Eu vou resetar o movimento horizontal aqui. Aqui eu estou resetando o horizontal e o vertical. Nesse exemplo, não precisaria, porque eu não estou fazendo movimento vertical. Mas é bom, por via das dúvidas, colocar aqui. Porque pode ser que no futuro eu utilize. Então tem que ter uma série de comandos que já limpem e organizem tudo e zere os padrões para deixar a tela limpa para a próxima room, tá? Então eu recomendo sempre que você defina dessa forma. Reseta a velocidade horizontal, vertical, coloca tudo no ponto 0, tá? Eu tenho o release aqui do sprite. Eu vou colocar o índice do tileset em 0. Faz parte do meu reset geral aqui. É importantíssimo colocar o Gframes 0 também, porque na próxima room eu vou carregar no início, né? Quando o frames for igual a 1. E aqui eu estou indo para a sala 2. Bom, a sala 2 é a sala in-game, está aqui embaixo, in-game. Bom, eu tenho aqui, se esse aqui é o código para ir para o in-game, qual que seria o código para ir para options? Aqui seria a mesma coisa. Você vê que o código é o mesmo, a única coisa que muda é aqui, ó, sala 3. Aqui eu vou para a sala 2, aqui eu vou para a sala 3. Bom, aqui uma coisa muito importante, tá? Sempre que você tem repetição no código desse jeito, ó, que você vê que o código é igualzinho aqui, isso é um forte indício que você deveria usar funções. Como eu não abordei o tema de funções ainda, eu vou abordar nos próximos vídeos, eu preferi não usar, tá? Mas entenda esse conceito. Sempre que você tiver que ficar repetindo o código no seu projeto, isso é um indício que você precisa usar funções. Na RamboPig, por exemplo, ou todas as minhas engines, eu tenho um código, uma função apenas para limpar tela. Então eu chamo a função seria essa daqui, ó, clear VDP ou VDP clear, tá bom? E aí eu chamo essa função. Esse código, né, ele vai chamar essa função, e essa função, quando for chamada, ele vai executar isso aqui. Entendeu? Então, ao invés de ficar digitando, né, copiando e colando o código, isso pode gerar um monte de erro no seu projeto, você cria uma função e usa assim. E aí você sabe que toda vez que você chamar clear VDP, ele já vai fazer todos aqueles comandos. Entendeu? Fica muito mais fácil, fica muito mais organizado o seu código. Mas eu ainda não falei sobre funções, então talvez isso gere dificuldade para algumas pessoas nesse momento. Então vou abordar isso no futuro. Mas só para você entender, tá? Que já começar a identificar essas coisas
para você poder organizar o seu código de melhor forma no futuro, tá bom? Então, deixei dessa forma justamente para destacar isso. Ó, código repetido. Será que não dá para usar uma função aqui, uma função que vai executar todo esse código? E aí eu posso chamar ela. Começa a pensar dessa maneira, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a saída, né, para a minha sala número 2 e a sala número 3. Aí você fala, o que é isso, sala 2, sala 3? É isso aqui, ó. Para ficar mais claro para você, ó. A sala número 1 é o logo e menu. A sala número 2 é o in-game. E a sala número 3 é o options. Então aqui eu estou saindo da sala número 1 e indo para a sala número 2, ou indo para a sala número 3. Tá bom? Fácil, né? Se essa aqui é a sala número 0, aliás, desculpa, a sala número 1, que é o in-game, aliás, desculpa, é a sala do logo, né? Se essa é a sala do logo, então quando eu apertar Start aqui, nesse momento eu vou para in-game. Bom, aqui a gente não tem nenhum conteúdo, então eu vou abrir aqui para vocês. Ó. Vou abrir essa aqui também. Então a única coisa que eu faço aqui é exibir esse texto. Ó. Aqui será programado o in-game. É aqui que eu vou realmente começar a programar o jogo. E se eu resetar aqui, e eu abrir aqui a opção de baixo, aqui será programado o options. Então está funcionando tudo de acordo com o esperado, tá? Ele está saindo de uma sala e entrando em outra. Ele está resetando a tela. Isso permite que eu programe cada parte separadamente. Então é isso, pessoal. O que eu recomendo você fazer agora? Bom, baixe esse projeto, estude o código e tente alterar aqui esse sprite do Press Start. Coloque um outro texto, traduza ou utilize uma outra fonte, outras cores, tá? Coloque também outro tipo de animação. Eu vou dar um exemplo, tá? Do que você pode fazer para testar, para entender realmente o que significa isso. Por exemplo, tá? Vamos colocar aqui, ó, eu quero ver a passagem de um sprite para outro. Então vou colocar aqui, ó, de uma animação para outra, 0, 1 e 2. Eu quero ver esses números aparecendo na tela, tá? Além disso, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Aqui eu vou deixar esse Game Start aqui só com 2 animações. E esse aqui, a opção Options, eu vou tirar a animação. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó. Eu quero que o Game Start ele fique piscando branco. Vai ficar bem estranha essa animação, tá? Mas é só pra gente testar. Ele fica piscando tudo branco. E aqui o Options, eu quero que ele fique todo amarelo, sem animação. Tudo bem? Então vamos ver como isso vai alterar aqui o meu projeto. Muito bem, então aqui a gente consegue ver, né, a troca de quadros 0, 1 e 2 aqui no Press Start. Quando eu apertar Start, ele vai fazer a animação de 2 frames aqui, ele vai ficar piscando. Ficou até interessante, né? Deixa eu reduzir aqui a velocidade. Ó.
ficou piscando aqui Game Start. E quando eu colocar em Options, ele não vai ter animação, ele vai ficar só amarelo. Ó. Então aqui a gente consegue ver bem, né, as mudanças aqui, o que aconteceu. Eu recomendo que você faça isso, faça esse tipo de teste. Reformula aqui esses sprites, essas animações. Coloque mais quadros de animação, se você quiser, tá? Mude as cores, mude fonte. É isso que eu quero que você faça. Outra coisa que você pode fazer que é interessante. Vem aqui na definição do sprite, altera o tamanho dele, altera o tamanho desse sprite. Use um sprite maior, um sprite menor, faça esse tipo de teste. Outra coisa, velocidade, altera a velocidade, coloque valores maiores, menores, vê o que acontece aqui no seu projeto. Outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem, entre aqui no main, aqui onde eu defino posicionamento inicial do sprite, coloque ele em outra posição na tela. Por exemplo, vamos colocar ele aqui na posição 00 e ver o que acontece. Ó, salvei e vou compilar. Bom, posição 00, como você pode imaginar, é lá no cantinho superior esquerdo. Olha só, apareceu aqui em cima, né? E se eu apertar Start? Tá meio bagunçado assim, né? Realmente está, mas é só pra gente testar. Então mude as coisas de lugar, comece a fuçar, trabalhar dessa forma. Outra coisa, lembra que eu coloquei aqui, ó, que eu estou usando a paleta 0, a paleta 1, a paleta 2. Tenta carregar mais uma paleta. Tenta colocar um sprite novo aqui, uma estrela, uma nave, um efeito. Tenta colocar mais um sprite nessa tela. Pode ser uma navinha. Eu colocaria uma navinha aqui voando, aqui no cantinho. E tenta controlar isso. Criar mais um sprite e colocar esse sprite para usar a próxima paleta, que seria a paleta 3, né? 0, 1, 2 e 3. A paleta 3. Se você for criar um novo sprite na tela, obviamente você vai precisar declarar ele aqui em cima, né? Declarar um sprite novo, dê o nome que você quiser. E aí, quando você for inicializar aqui no frames 1, aí você vai fazer isso aqui. Tenta colocar mais um sprite na tela. Tudo bem? Então, com isso, depois que você fizer todos esses testes, aí a gente encerra a nossa terceira aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai efetivamente controlar a navinha dentro do jogo. A gente vai começar a programação do jogo. A gente já está passando a fase de preparar o terreno, criar a base de introduzir ao SGDK. E uma vez que a gente já tenha introduzido o SGDK, aí sim a gente pode começar a pensar em programar o jogo. Tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!